Muitos conhecem o termo poltergeist apenas como a famosa franquia de terror. No entanto, essa palavra carrega um significado bem profundo no mundo dos estudos paranormais, porque ela é o nome dado a alguns acontecimentos fantasmagóricos, como sons esquisitos, luzes piscando, objetos sumindo e sendo arremessados. Só que esse clichê tão conhecido tomou forma há décadas, porque um grupo de pessoas parece ter testemunhado um dos maiores eventos poltergeist de toda a história, além de ser uma pauta de debates até os dias de hoje. O mistério do poltergeist de Enfield fez a vida da pacata família de Hodgson virar de cabeça para baixo, porque as supostas presenças paranormais tornaram 5 pessoas humildes de Londres o centro das atenções de toda a mídia britânica. Por mais de um ano, esse caso dividiu opiniões não só na Inglaterra, mas em todo o mundo. E independente da sua veracidade, esse é o acontecimento que transformou os filmes de terror no que eles são hoje em dia. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, vamos conhecer o caso do poltergeist de Enfield. A Inglaterra sempre possuiu várias lendas e fenômenos sobrenaturais, mas foi em 1977, no oeste de Enfield, no bairro Brimsdown, que a ideia dos britânicos sobre o outro lado mudou completamente, só que de uma maneira extremamente impensável. Na época, o bairro suburbano estava passando por mudanças em diferentes sentidos, como o desenvolvimento industrial, além do aumento de imigrantes das Índias Ocidentais, do sul da Ásia e de várias outras partes do mundo. E como uma moradora tradicional de lá, a família de Peg assistiu todas essas mudanças, e em 77 as atenções da comunidade mudaram completamente para a vida dos Hodgson, que simplesmente virou tudo de cabeça para baixo da noite pro dia. No começo, a pequena família não aparentava ter nada de especial, porque ela era formada somente por Peg Hodgson, a mãe solteira de 4 filhos, sendo 2 meninas, a Margaret e a Janet, e os 2 meninos Johnny e Billy. Ao olhá-los, nada ali era motivo de atenção ou curiosidade, porque no fim não havia nada de diferente de uma mãe que enfrentava o desafio de sustentar e criar 4 adolescentes. Infelizmente, era só mais uma história de uma cidadã, que tinha a responsabilidade de manter uma casa inteira, enquanto nadava contra a maré da inflação, que crescia e afogava a economia do país. Então os Hodgson eram somente mais uma das milhões de famílias vivendo um dia depois do outro. Mas tudo mudou em agosto daquele ano, quando a Peg precisou enfrentar um outro problema que ela nunca sonhou em ter: a suposta presença de fantasmas em sua casa. Naquela noite, suas filhas, Margaret de 13 anos e a Janet de 11, passavam por uma noite normal, como todas as outras, até que estranhamente ouviram batidas em um cômodo ao lado dos quartos da casa, e pelo horário, era improvável que sua mãe ou seu irmão fossem os responsáveis pelos barulhos. Afinal de contas, todos com certeza estariam dormindo naquele momento. E como qualquer um, Margaret e Janet ficaram com medo de um possível invasor, e ao chamarem a sua mãe, a Peg, a mulher também viu acontecimentos inexplicáveis, como a penteadeira do quarto de seus filhos se movendo sozinha, e talvez pelo choque de ser acordada por uma notícia tão estranha e preocupante, ela provavelmente pensou que estava vendo coisas. Daí a Peg empurrou a penteadeira 2 vezes para colocá-la em seu devido lugar, só que o móvel voltou a se mexer, até que na terceira vez, o objeto sequer mexeu com a força dela, ou seja, algo muito mais forte do que ela estava agindo no quarto, e essa bizarrice ocorria enquanto as batidas na parede continuavam. Ela obviamente não arriscou a segurança da família e chamou a polícia para averiguar o que era que estava acontecendo. E com certeza nem passou pela cabeça da dona da casa que esse seria o início de uma saga que duraria 1 ano e meio. Com a chegada dos agentes, a causa dos sons aparentemente era muito menos ameaçadora do que todos achavam, porque no fim das contas, não havia nada ali, a não ser uma cadeira de balanço batendo na parede. No entanto, ela estava rápida, e isso era impossível, porque não havia nada ali no cômodo para mexê-la, pelo menos nada vivo e visível. Sem um vento, objeto e muito menos alguém, ela simplesmente balançava por conta própria e batia na parede. Dessa forma, esse primeiro episódio parecia só um incidente infeliz, e no mínimo aleatório. A questão é que ele só foi o estopim para tudo que começaria a ocorrer na casa dos Hodgson. Inclusive, a policial Carolyn Rips presenciou algo que pudesse ser ainda pior do que as ações vistas e ouvidas pela família, pois a agente viu uma cadeira sendo erguida a mais de 1 metro do chão, e depois movida a 1 metro para o lado direito. Então a mulher obviamente ficou em choque, porque o seu treinamento como policial com toda certeza não a ensinou como lidar com telecinese. Após o primeiro evento, a polícia decidiu prosseguir com as investigações sobre as prováveis causas do ocorrido, o que foi correto, já que pela dúvida eles precisavam se preparar para um possível invasor. Fazendo isso, as autoridades coletaram depoimentos que fizeram a situação escalar ainda mais, porque os relatos foram sobre som altos, que se semelhavam a gritos humanos. Móveis, brinquedos e diversos itens simplesmente eram arremessados, revirados e movidos sem a interferência de qualquer um dos moradores da casa. Então a chave começou a virar naquele momento, porque apesar de o balanço da cadeira poder ser deixado para lá, esses fenômenos já eram tanto quanto preocupantes, e em paralelo a repercussão de um possível fantasma passou a ser contada por todos os cantos. Os rumores se espalharam rápido não só pela região, como por toda a cidade, e em diversos veículos de mídia de todo o país. E como já citado, a Peg viu a sua vida e sua luta do dia a dia se tornando uma caça a fantasmas na sua própria casa, e a repercussão fez com que a polícia agisse nas buscas e análises daquele possível caso sobrenatural. Até que o inevitável enfim aconteceu, porque o sensacionalismo da mídia popularizou o caso, e já que quem conta um conto aumenta um ponto, a história dos Hodgson chegou aos ouvidos de mais de 30 pessoas, que praticamente se hospedaram na casa durante um tempo só para poderem confirmar
o tal poltergeist com os próprios olhos. Então a casa humilde se tornou um pequeno parque temático, e em certo momento, uma fábrica de manchetes para as edições dos jornais da época. Então, coberturas presenciaram diversos acontecimentos. Em especial, a ida do fotojornalista Grant Morris até a casa dos Hodgson foi uma das mais insanas durante os 18 meses de investigação dos fenômenos que ocorriam na casa. Porque, de acordo com o cara, os eventos mudaram a sua vida, e a do editor que acompanhava a história. A dupla que trabalhava para o jornal Daily Mirror concluiu que todos os episódios paranormais ocorreram quando a Peg e seus filhos estavam em casa, o que sugeria que talvez o poltergeist não estivesse conectado com o imóvel em si, mas com seus moradores e especialmente com a Janet, a filha mais nova. Aí a Gran observou que os adultos levavam as crianças que estavam dormindo aos seus quartos, e a última a entrar foi exatamente a Janet. Na mesma hora, vários objetos da casa de diferentes pesos e tamanhos passaram a voar para todos os lados, como se fossem arremessados violentamente por alguma força estranha presente na casa. E o fotojornalista documentou que uma peça de Lego chegou a acertá-lo no olho, e depois de tantos anos, Gran é crente que tudo que aconteceu foi real, e que nenhum objeto foi atirado por alguém, porque no momento em que aquilo aconteceu, o fotojornalista estava no canto da sala para que pudesse enxergar todos do cômodo, e ninguém ali havia armado ou jogado as coisas diretamente. Inclusive, uma das fotos mais famosas sobre o caso foi feita por Gran, que registrou com clareza uma imagem da Janet aparentemente levitando no meio do seu quarto, como se algo a segurasse no ar. No depoimento do homem, ele menciona a seguinte descrição: na imagem principal, ela estava no ar, no momento em que voava, e havia subido deitada com a boca para baixo. Essas situações finalmente fizeram as autoridades admitirem que seus meios poderiam não chegar a nenhuma resposta. Então a polícia e a família recorreram aos especialistas, que possuíam algum estudo para tentar ajudá-los. Assim eles entraram em contato com o inventor e coordenadora Maurice Gross e seu assistente Guy Lyon Playfair, que passaram a liderar as investigações do caso. Ambos foram membros da Sociedade de Pesquisa Psíquica, uma organização sem fins lucrativos iniciada no Reino Unido por volta de 1882, que conseguiu expandir a sua influência em outros países, sempre com o objetivo de estudar, compreender e interpretar eventos e habilidades descritos como psíquicos ou paranormais. Com esse objetivo em mente, os membros da organização apoiavam as pesquisas nessa área, além de assumirem a função de investigar esses fenômenos, fazendo deles os mais capacitados àquela altura do campeonato. Os especialistas em parapsicologia, desde o início, foram extremamente abertos e crentes de que aquilo se tratava de um poltergeist verdadeiro. Porém, eles notaram que a reação das crianças era exagerada e provavelmente possuíam o objetivo de se aproveitar do sensacionalismo gerado em cima daquelas histórias. Conforme a investigação rolava, uma outra profissional da mídia, a repórter da BBC Rosalind Morris, também representou o programa de rádio para que pudessem cobrir o caso, agora ao lado de especialistas. Em certa noite, ela e Maurice realizaram uma vigília noturna, enquanto a família Hodgson dormia. E pouquíssimo tempo depois de as meninas terem ido se deitar, barulhos altos saíram bem do quarto delas, e obviamente a dupla correu para descobrir o que poderia estar acontecendo ali. Ao subir, Rosalind na mesma hora notou que a cadeira foi empurrada de um lado ao outro do quarto, a quase 3 metros do seu local original, sendo que seria impossível que crianças dormindo pudessem fazer aquilo, o que na mesma hora convenceu a repórter de que de fato algo havia sido responsável por aquilo. Já Maurice também teve episódios sobrenaturais, e foi um dos que mais teve contato com o suposto fantasma responsável pelo poltergeist presente na casa. E em seus relatos, ele fala ter visto bolas de gude sendo movidas de um lado para o outro, portas se movendo sem ninguém as abrindo, além da própria temperatura do lugar caindo. Em novembro de 1977, Maurice aparentemente confrontou a presença do fantasma na sala de estar de casa, porque o especialista questionou se o espírito estava brincando com ele, e a resposta que ele recebeu foi uma caixa de papelão e uma almofada sendo arremessadas na cara dele. E como já falamos, Janet e Margaret eram as pessoas com quem o fantasma mais teve um tipo de conexão, porque os contatos mais profundos ocorriam com elas, ou ao redor delas, e a mais nova chegou a falar sobre um evento em que viu a voz da criatura. De acordo com a Janet, era um tom rouco e masculino que era ouvido quando elas entravam em algum cômodo, e as palavras sempre pareciam ser ditas atrás da jovem, que sentia como se alguém falasse algo na sua nuca. Na época, elas revelaram que o dono da voz chegou a se identificar, sendo ninguém mais ninguém menos que Bill Wilkins, o antigo morador da casa que agora vagava pela sua antiga moradia, e que após sua partida, aparentemente a casa se tornou uma prisão eterna para ele. Bill era um idoso de 72 anos de idade, e quando Richard, o filho do Maurice, entrou nas investigações, ele foi o único da equipe que pôde ter algum contato direto com o fantasma do velho, fazendo dele um mensageiro entre os dois lados. Quando conseguiu realizar o contato com ele, o especialista o confrontou com um interrogatório, que trouxe informações bem importantes, como o fato de que o fantasma ter sido finalizado por uma hemorragia, em uma cadeira que ficava no andar de baixo da residência. E é claro que um dos questionamentos foi o porquê dele não poder ser visto, e o Bill justificou sua invisibilidade, falando ser um ghost. Sim, ele soletrou a palavra fantasma em inglês. Daí, todas as informações sobre a suposta vida do passado do velho foram confirmadas por seu filho Terry Wilkins. Durante todo o tempo em que cobriram o caso, Maurice e Richard registraram diversas queixas, não só deles, mas também da família
família Hodgson. E a conclusão que é possível tirar dos relatos é que as experiências com o fantasma tiveram altos e baixos, porque eles ouviram coisas simples, como barulhos dos móveis em alguns momentos, e em outros, escutaram vozes demoníacas. Não só brinquedos foram atirados, mas também pedras, além de as crianças também terem sido levantadas diversas vezes pela tal força misteriosa. E tudo isso influenciou tanto os investigadores, que o Guy escreveu um livro sobre a situação, chamado This House is Haunted: The True Story of a Poltergeist, e nele o especialista duvidou de alguns eventos, alegando que poderiam ser exageros das crianças. No ano seguinte, os famosos Ed e Lorraine Warren, um casal de demonologistas, também tiveram contato com a casa, e registraram entrevistas com os Hodgson, e conseguiram registrar vários dos eventos sobrenaturais. No entanto, não chegaram a se aprofundar no caso, como os outros parapsicólogos. Sendo verdade ou não, o caso recebeu uma cobertura extraordinária para a época, e isso gerou vários visitantes, a ponto de um bairro suburbano se tornar praticamente uma rua de turismo. Essa guinada foi apoiada por grandes canais de notícia, incluindo a BBC, que há mais de 100 anos tem sido um dos noticiários mais consumidos do planeta. O fato é que a imprensa não assumiu uma postura justamente por ser imparcial, e então ela sempre esteve em cima do muro, e dizendo que algo estava agindo, e não alguém, fazendo com que o público entendesse que sim, existia um responsável pelos fenômenos, mas sem cravar se era algo vivo ou de outro mundo. E quando tratamos daqueles que acreditam, é fato que eles possuem argumentos e supostas provas sobre a existência de fantasmas na residência da família Hodgson. Afinal de contas, o número de relatos e registros é bem grande. Não só os moradores da casa e os profissionais que investigaram, como também as 30 pessoas que estavam lá dentro, registraram provas, principalmente sons, que apoiavam a possibilidade de Bill Wilken estar lá dentro, fora as possibilidades de outras entidades estarem dentro do imóvel. Ainda assim, algumas coisas não poderão ser tomadas como verdades absolutas. Mas qual seria o motivo para as testemunhas simplesmente mentirem? Obviamente, a possibilidade de lucrarem e terem um boom em suas imagens é um ponto a se considerar. Mas usando Grant como exemplo, que ao registrar os objetos atirados, se posicionou justamente para não ser enganada por algum truque, com a ideia de ter todos os presentes no seu campo de visão, para verificar se nenhum deles era um charlatão. E aí o fotojornalista foi surpreendido, quando várias coisas em diferentes cantos foram arremessadas ao mesmo tempo. E falando dos parapsicólogos, que afirmaram se tratar de assombrações, podemos mencionar principalmente o Guy, um dos investigadores que auxiliou na conclusão de que havia uma assombração por trás do caso. Ele afirmou também que algumas das coisas, na verdade, não passavam de um exagero vindo da família. Então, mesmo quem acredita também desconfia da possibilidade de algumas coisas terem sido exageradas, já que o Guy reconhece que algumas coisas foram aumentadas por Peg e seus filhos, e por consequência, pela própria mídia. O ponto é que cada um dos episódios foi muito específico para serem só coincidências, e o contexto em que eles aconteceram foi documentado, e a maioria deles não parecia se tratar de fraudes. Além do mais, como uma família formada praticamente por crianças, poderia burlar e manipular vários especialistas no assunto. O fato é que todos falam que a Peggy Carter sempre esteve extremamente assustada com as ocorrências, e ao menos a família Hodgson nunca ganhou algum dinheiro com isso, tanto que a mulher continuou na mesma casa até o seu último dia de vida, ou seja, não é correto falar que as principais vítimas saíram na vantagem. Porém, ainda existem fortes argumentos da oposição, que não utiliza só os exageros, como também fundamentos científicos e análise das mídias conseguidas nas investigações do poltergeist de Enfield, começando pelo documentarista Jerry Ruthwell, que na época do caso tinha 12 anos e futuramente veio a se tornar um dos principais pesquisadores do caso, mesmo depois de décadas. Ele teve um acesso a um total de 250 horas de gravações em fitas dos anos de 77 e 78, e comenta que elas são um misto de depoimentos, normalmente feitos logo depois de um dos acontecimentos supostamente paranormais, além de conterem registros que foram feitos pelos investigadores depois de terem deixado o gravador ligado por horas, com a esperança de conseguir pelo menos uma evidência. Algo que também acaba pesando nas fitas é que muito do conteúdo delas acaba sendo também registros do cotidiano da família da casa, fora a barulheira da multidão que diariamente cercava a residência deles. E muitos dos sons registrados são um misto de diversos tipos de barulho, como carros, chuvas, movimentos fora da casa, ruídos de madeira, batidas, arranhões, pancadas e gritos. No entanto, nada disso pôde de fato comprovar que a origem vem de um fantasma, e não simplesmente de algo normal. Ou seja, a forma mais utilizada para registrar os casos, que são os áudios, não possui uma base sólida para comprovar que foi tudo feito por poderes sobrenaturais. Fora que alguns dos sons distorcidos, como vozes aparentemente monstruosas e sons inexplicáveis, podem ser simplesmente problemas do equipamento. Certa vez, uma câmera de vídeo foi instalada no quarto ao lado da Janet, que parecia ser a escolhida do fantasma do Bill Wilkins e dos possíveis outros fantasmas dentro da casa. E adivinhem só, a pentelinha foi vista fazendo truques propositalmente, algo esperado de uma criança de 11 anos, que talvez só quisesse um pouco de atenção. Sem contar que a Janet foi registrada dobrando algumas colheres com a ajuda de uma barra de ferro, para fazer parecer que o fantasma entortou o objeto. Em outra ocasião, o próprio Maurice a viu usando uma vassoura para bater no teto, enquanto carregava uma gravadora. E é claro que a sua ideia era gravar o som como se fosse uma ação fantasmagórica. Essa atitude foi um abalo na investigação, porque isso claramente gerou uma desconfiança para os parapsicólogos, que sentiram que poderiam estar sendo enganados pela infantilidade de alguns adolescentes. Dessa maneira, eles foram obrigados a redobrar a atenção nos supostos eventos sobrenaturais, por conta da desconfiança com a família Hodgson. E quando falamos de como os céticos receberam o caso, Maurice, Guy e Richard foram ridicularizados, pois para eles, o trio caiu em uma série de truques baratos, que envolviam passes de mágica e ilusionismo, coisa que pode ter sido sim
que impossível conforme a investigação se desenrolou. Já tratando das fitas, a investigadora Anita Gregory chegou a consultar uma delas e notou distorções, sem contar que ela chegou a identificar simulações e até mesmo ventriloquismo, fazendo com que o próprio interrogatório do Bill Wilkins pudesse ser uma mentira. Afinal de contas, o ventriloquismo é sobre falar sem mexer a boca, sendo possível simular uma conversa entre duas pessoas, e com o auxílio de Milbourne Christopher, um mágico norte-americano, Anita apresentou muitos argumentos contra o poltergeist de Enfield. Depois de muitos anos, o Daily Mail encontrou a Janet em 2012, e a mulher admitiu que alguns dos truques eram feitos por ela e Margaret, só que os outros fenômenos, mais sérios, de fato aconteceram, e eram inexplicáveis. No entanto, elas nunca sentiram medo ou coisa do tipo. Mas sendo verdade ou não, o poltergeist de Enfield influenciou muito em todas as franquias clássicas do terror, e não só nesse gênero, como também em todas as histórias que envolviam fantasmas. E literalmente todo filme de terror que envolva algum ser sobrenatural ao fenômeno poltergeist, com objetos quebrando, barulhos altos e poluídos, móveis sendo movidos, ou seja, fenômenos idênticos aos que aconteceram com a família. O fato é que todos os filmes e obras usam o poltergeist de Enfield como inspiração, porque não importa a maneira com que a cena seja feita, sempre tem algo ou alguém sendo arrastado, arremessado e por aí vai. Sem contar as clássicas cenas em que os personagens são perseguidos pelo fantasma, sem nem saberem de onde a entidade vai vir ou atacar. E essa é uma principal artimanha que a indústria usou para desenvolver e produzir cenas envolvendo fantasmas e espíritos de um jeito barato. E a partir da popularização do poltergeist, outras formas de terror paranormal começaram a aparecer. Para provar isso, existem alguns exemplos muito claros de influência do poltergeist de Enfield, como o filme Invocação do Mal 2, que é praticamente uma adaptação dessa história. E ele é protagonizado pelo casal Warren, uma das equipes que teve contato com os Hodgson durante o período de repercussão do caso deles. O longa retrata uma família que busca a ajuda do casal por suspeitar que há uma assombração na casa deles. E é lógico que ele está recheado de centenas de cenas utilizando o conceito de poltergeist. Inclusive, não dá pra deixar de falar sobre a série da Apple TV, que é literalmente a adaptação desse caso para o streaming. Seu nome é Poltergeist de Enfield e também pode ser considerado um documentário, porque os acontecimentos relatados ao longo de 4 episódios e a matéria-prima para o programa são as mais de 200 horas de gravações feitas pelo Maurice. Mas essa não é a única retratação do caso, porque em 2015 produziram uma minissérie chamada The Enfield Haunting, feita em 3 partes. Em um lugar de ser completamente inspirada nos materiais colhidos da investigação, o programa teve como norte o livro escrito por um dos investigadores, o Guy Playfair. E bom, a influência do poltergeist de Enfield na cultura pop e no mercado de entretenimento é clara, pois ele foi o combustível para criar um dos padrões mais conhecidos do cinema de terror. A questão é que os supostos fenômenos não impactaram só nessa área. Desde então, uma semente foi plantada no imaginário das pessoas, e não é errado falar que não só a fé, como o medo de fantasmas também aumentou profundamente desde o caso da família Hodgson, pelo fato de essa ter sido a maior cobertura de um evento paranormal. O poltergeist de Enfield se tornou a maior referência de muitas pessoas, quando o assunto é fantasmas e ações fantasmagóricas. No fim das contas, o principal problema dessa história é o fato de ter acontecido com uma família humilde como os Hodgson, e a mais afetada com certeza foi a Peg Hodgson, que foi retratada por todos como uma mulher aflita e apavorada com a situação, o que é extremamente justificável, porque uma mãe solteira batalhando para criar 4 adolescentes já tinha muitos problemas, e do nada ela foi obrigada a lidar com um fantasma da noite pro dia, sem contar o fim da privacidade deles, que um dia eram em 5, e no outro começaram a ser perseguidos por dezenas de pessoas que cercavam a sua casa para tentar invadir o seu espaço familiar, apenas para terem algum contato com o suposto fantasma. Ainda hoje, o caso é extremamente debatido e revisitado. Por um lado, os descrentes usam a razão nua e crua para argumentar, porque se apoiam em análises técnicas que investigaram e identificaram manipulações decisivas nas provas do caso do poltergeist de Enfield. Por fim, o maior argumento deles talvez seja a desconfiança sobre os relatos das testemunhas e as poucas formas de provarem os tais acontecimentos. Já aqueles que acreditam vêm com uma bagagem em vivências, seja por serem religiosas ou vítimas de algum acontecimento paranormal. Isso faz com que elas tenham empatia e se envolvam mais com o poltergeist de Enfield. O número de pessoas que confirmaram os fenômenos sobrenaturais é um ponto que precisa ser considerado, já que existem depoimentos positivos, vindo de pessoas que deveriam desmascarar os Hodgson, como o Gran e a Rosalind, que eram da imprensa e confirmaram a existência do poltergeist, sem contar os especialistas envolvidos, que confirmaram a presença de um poltergeist. No fim, mesmo depois de 48 anos, cada um dos lados consegue arranjar mais argumentos para continuar o seu debate interminável. Fala galera, agora que você já sabe de tudo sobre o caso, fica ao seu critério acreditar ou não. Então me contem aí nos comentários o que vocês acham dessa história. Muito obrigado por assistir e até o próximo.